Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ângelo, professor de Física. Vamos dar início à nossa segunda aula. Nós estamos trabalhando com o tema eletrostática e hoje nós vamos estudar os princípios da eletrostática e também os processos de eletrização da matéria. Tá certo, gente? Bom, a eletrostática ela vai ter dois princípios fundamentais. O primeiro princípio, que é o princípio de Dufay, é o princípio chamado de atração ou repulsão, tá certo? Esse princípio estabelece que quando você tem duas cargas elétricas, essas cargas elas vão interagir, exercendo uma sobre a outra uma força. O que esse primeiro princípio ele vai enunciar, né? Quando você tem partículas de cargas com os mesmos sinais, né, e que estão interagindo, essas partículas elas sofrem um processo de repulsão, repulsão mútua. E quando você tem cargas elétricas de sinais contrários interagindo, você tem atração, tá certo? Daí aquele ditado popular, né, que diz que os opostos se atraem. Observem aqui na minha figura o esquema, né, do primeiro princípio da eletrostática. Quando você põe duas cargas positivas próximas uma das outras, uma da outra, o que vai acontecer? Ó? Essas cargas elas vão se repelir mutuamente. Vai acontecer um processo análogo quando você pega duas cargas negativas e aproxima elas, né? Tenta aproximá-las. Essas cargas elas novamente vão sofrer um processo de repulsão, ok? No terceiro caso, quando você tenta colocar uma carga positiva próxima a uma carga negativa, aí essas cargas sofrem atração. Tudo bem, gente? Então, esse é o primeiro princípio da eletrostática. O segundo princípio da eletrostática é o princípio da conservação das cargas elétricas. O princípio da conservação de cargas ele vai ser válido sempre que você estiver trabalhando com um sistema isolado, ou seja, é um sistema físico onde as cargas elétricas elas não podem serem trocadas com a vizinhança. É um sistema que não pode nem receber e nem perder cargas elétricas para o meio, tá certo? Então, o que esse princípio me estabelece? A soma algébrica das cargas existentes em um sistema isolado, ela vai ser sempre a mesma, tá certo? Então, o que isso significa, pessoal? Se você tem um sistema, o que é um sistema, professor? O sistema é um objeto de estudo, né? Uma parcela de que eu estou estudando. Então, esse sistema ele pode ser constituído por vários corpos. Então, esses corpos eles vão ter cargas elétricas. E eles podem até interagir eletricamente uns com os outros. Mas a quantidade total de carga dentro daquele sistema permanece sempre inalterada. Isso se o sistema for isolado, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor o que é esse princípio de conservação. Observe. Três pequenas esferas metálicas, A, B e C, idênticas, estão eletrizadas com cargas mais 3Q, menos 2Q e mais 5Q, respectivamente. Nós vamos representar as cargas elétricas pela letra Q. Então, a carga de A, de acordo com a questão, é mais 3Q. A carga de B vai ser menos 2Q. E a carga de C, também de acordo com a questão, é mais 5Q. Determine a carga de cada uma após o contato simultâneo entre elas. Então, aqui eu tenho uma situação que ilustra, né, um processo onde eu vou ter um sistema isolado
ou seja, um sistema que não admite perdas ou ganhos de cargas elétricas, eu tenho aqui uma esfera A, uma esfera B, uma esfera C. Cada uma dessas esferas tem uma carga elétrica que foi informada e vou estabelecer o contato entre elas. Quando eu estabeleço esse contato, vai haver troca de elétrons entre esses materiais, fazendo assim com que haja uma quantidade de carga trocada, não é isso? Então, o que que o princípio da conservação me garante? Se você somar esse símbolo, gente, é o símbolo de somatório. Se você somar toda a carga elétrica que você tinha antes de estabelecer o contato, essa soma ela deve ser igual à somatória de cargas depois do contato. Então, quem é a carga que você tinha antes? É a carga de A mais a carga de B mais a carga de C. Quem é a carga que você tem depois? É a nova carga de A, que eu vou chamar de Q', mais a nova carga de B, que eu também vou chamar de Q', só para diferenciar, tá? Das outras cargas. E a carga de C, que eu também vou chamar de Q'. Professor, as três esferas adquirem a mesma carga? Sim, porque são esferas idênticas. Tá certo, gente? Então, quando os materiais são idênticos, após o contato, eles vão adquirir a mesma carga elétrica. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou somar essas cargas, substituindo os valores que foram fornecidos no enunciado da questão. Então, a carga de A é mais 3Q. A carga de B é menos 2Q. E a carga de C vai ser mais 5Q. Se eu somar Q' mais Q' mais Q', eu vou ter 3Q'. Então, ó, mais com menos é menos, vai ficar 3 menos 2, que é 1. 1 mais 5 igual a 6, que igual a Q', 3Q'. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, reorganizando a equação e resolvendo, né? Eu vou ter que a nova quantidade de carga das três esferas vai ser igual a 2Q. Ou seja, a esfera A vai ficar com carga positiva mais 2Q, a esfera B mais 2Q e a esfera C mais 2Q também. Tudo bem, gente? Esse é o princípio da conservação de cargas elétricas. Pessoal, os materiais com relação à facilidade de conduzirem portadores de cargas podem ser classificados basicamente em dois tipos. Existem os materiais condutores, existem os materiais isolantes. O termo condutor e isolante, eles são bem recorrentes no dia a dia, então você já deve ter uma noção do que eles representam. Eu vou chamar um material de condutor quando ele tem facilidade de conduzir ou de transportar a carga elétrica. Já os materiais isolantes são aqueles que têm dificuldade de movimentar cargas elétricas ao longo da sua extensão, tá certo? Os materiais condutores, eles são subdivididos em três grupos principais. Existem os condutores chamados de condutores de primeira espécie, que são basicamente os materiais metálicos, tá certo? São os metais. Aqui na figura nós temos o cobre, que é amplamente utilizado em circuitos elétricos. O cobre ele vai ser revestido por um material isolante para evitar, não é, possíveis contatos diretos com o material, quando eles estiverem, por exemplo, sujeitos a fontes de alta tensão. Então, você reveste com um fio isolante, parecido com o que a gente vê nas instalações elétricas. Os condutores de segunda espécie, que são as chamadas soluções iônicas,
Isso você estuda lá na química, soluções iônicas. As soluções iônicas você vai obter quando você dilui um sal em água, por exemplo, né? Soluções iônicas. Por exemplo, aqui você tem cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, NaCl. O cloreto de sódio, é um sal, ou seja, um composto químico formado por um elemento metálico, que é o sódio, e um elemento não metálico, né, que é o cloro. Quando você dilui esse material, que é o sal de cozinha, em água, você vai ocasionar um processo de dissociação, ok? Você vai dissociar, você vai romper a estrutura cristalina do sal, produzindo o íon de sódio, que é a moléculazinha com carga positiva, mais um íon de cloro, que é a moléculazinha com átomo negativo, ok? Com carga negativa, perdão. Geralmente o íon positivo ele recebe o nome de cátion, no caso aqui nós temos um cátion de sódio, e o íon negativo recebe o nome de ânion, tá certo? Então, esses portadores de carga, como eles vão estar no estado aquoso, né, como eles vão estar aqui dissociados na água, eles vão fazer com que essa substância ela tenha propriedades de um condutor. Ela vai facilitar, né, ou permitir a passagem de corrente elétrica. É o que está acontecendo aqui na figura. Você tem aqui uma rede de tensão, né? Você tem aqui uma tomada ligada a essa fonte de tensão. Observe que um dos fios foram cortados, mas foram inseridos dentro dessa solução, onde você tem cloreto de sódio dissociado em água. E com isso, né, a corrente elétrica vai conseguir passar e acender a lâmpada. Se a solução não fosse bom condutora, então não seria possível que a corrente elétrica passasse por esse material. Então, as soluções iônicas são chamados condutores de segunda espécie. Já os condutores de terceira espécie são os gases que podem apresentar íons carregados positivamente ou carregados negativamente. Normalmente, um gás ele vai apresentar essas características quando ele fica sujeito, por exemplo, à ação de um campo elétrico, ou então quando ele passa por um outro processo de eletrização. Quando você tem esses gases, tá certo? Que estão carregados ou que possuem íons, que são partículas carregadas na sua constituição, você tem um material condutor. E esse condutor é chamado, né, de condutor de terceira espécie. Por exemplo, dentro das lâmpadas fluorescentes, você tem um material em estado gasoso que apresenta estruturas, que apresentam partículas que estão carregadas positivamente e que, portanto, permitem ou facilitam a passagem de corrente elétrica. Tudo bem? Bom, para que um corpo, ele adquira carga elétrica, estando inicialmente neutro, existem basicamente 3 processos simples de eletrização que você pode estar realizando. Quando eu faço um processo de eletrização, basicamente eu vou fazer com que um corpo adquira carga elétrica, certo? Ele estava inicialmente neutro e vai passar a adquirir carga elétrica. O primeiro processo de eletrização é o processo de eletrização por atrito. Nesse tipo de situação, você vai pegar 2 materiais diferentes, vai literalmente atritar um material com o outro, e esse ato de atritar vai forçar a retirada de cargas elétricas, especificamente falando, a retirada de elétrons de um material para o outro material, tá certo? O que vai acontecer, pessoal? Existe aqui, na física, algo que nós chamamos de série triboelétrica.
que é um conjunto, que é uma tabela, que apresenta diferentes materiais, onde você pode representar quem é mais ou menos eletronegativo. Os materiais, por exemplo, nessa nossa tabela, que está mais abaixo, são aqueles mais eletronegativos e que, portanto, podem ter mais facilidade de receberem elétrons e ficarem carregados negativamente. Já os materiais que estão mais acima são mais eletropositivos. Eles têm mais facilidade de ganhar elétrons. Então, quando você pega, por exemplo, o vidro e a seda, vamos localizá-los, o vidro e a seda na nossa série triboelétrica. Aqui nós temos o vidro, ok? E aqui nós temos a seda. Ao atritar vidro e seda, o que vai acontecer? Essa fricção vai forçar a retirada de elétrons de um material para o outro. Observem que a seda ela é mais eletronegativa, porque ela está mais embaixo. Ou seja, ao ser atritada com o material, com o vidro, a seda retira elétrons do vidro. E se ela estava inicialmente neutra e retirou elétrons, ela vai ficar carregada negativamente. Observem que ela fica com uma carga, qualitativamente falando, ó, ela perde, vamos supor, 6 elétrons, qualitativamente falando. Cada elétron recebido pela seda foi doado pelo vidro. Então, ao final do processo, a carga do primeiro material é em módulo igual à carga do segundo material. Entretanto, os sinais dessas cargas são contrários. Um fica carregado positivamente e o outro fica carregado negativamente. Tudo bem? Observe aqui outro exemplo. Você tem a ebonite, que está aqui representada na nossa série triboelétrica, sendo atritada com a seda, novamente, né? Que é a seda. Observem agora que a ebonite é mais eletronegativa que a seda. Ao final do processo, a ebonite ganha elétrons. Ela retira elétrons da seda. E, portanto, adquire uma carga negativa. Ela estava inicialmente neutra. Enquanto a seda adquire uma carga positiva. Então, no processo de eletrização, sempre os sinais de carga são contrários. Entretanto, o módulo, o valor numérico dessa carga é igual. Por exemplo, em uma situação real, os pentes, normalmente de plásticos, ao serem atritados contra o cabelo, eles trocam cargas elétricas com aquele material, com o cabelo, e, portanto, adquirem carga elétrica, obtendo com isso a propriedade de atrair determinados filamentos, determinados materiais. Por exemplo, aqui na figura, ele está atraindo algumas bolas de isopor. Não é isso? Esse foi o processo pelo qual Tales de Mileto descobriu as primeiras manifestações da propriedade ou do comportamento elétrico na matéria. O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato, onde você vai pegar dois objetos condutores, ou seja, objetos que têm facilidade de conduzir cargas elétricas. Um dos objetos vai estar carregado positivamente, enquanto o outro vai estar neutro. Observe, carregado positivo ou negativamente, né? Enquanto o outro vai estar neutro. Por exemplo, observem, aqui na primeira situação, nós temos um corpo A. Esse corpo A tem uma carga negativa e o corpo B está inicialmente neutro. Quando eu estabeleço o contato entre eles, a carga em excesso que estava em A vai se redistribuir ao longo de A e B. E aí, ao separá-los, eu vou ter uma nova carga para o corpo A, a carga, digamos, que é a linha, e uma nova carga para o corpo B, certo? Então, esses materiais, o material B que estava inicialmente neutro, ele vai receber, no caso, elétrons. Nessa situação, ela recebe elétrons do corpo A. Então, no processo de eletrização por contato,
os corpos, ao final do processo, adquirem cargas de mesmo sinal. Se A estava carregado negativamente, B, ao final do processo, também vai ficar carregado negativamente, tá certo? Em particular, se os objetos forem idênticos, então a carga que eles adquirem após o estabelecimento do contato é a mesma. Observem, aqui eu tenho C, corpo C carregado positivamente com uma carga Q. Eu vou estabelecer o contato entre eles. Então, a carga C que está carregada positivamente, ela tem carência de elétrons, então o corpo D vai doar elétrons para C. E com isso, né, vai ficar carregado também com carga positiva. A nova carga de C é metade da carga anterior, ou da carga inicial, assim como a de D, desde que os objetos sejam idênticos, formados pelo mesmo material e também com os mesmos tamanhos, né, com as mesmas geometrias. Quando você pega um corpo eletrizado, corpo condutor, e liga em contato com a Terra, esse processo nós chamamos de aterramento. Ao estabelecer o aterramento, qualquer que seja o corpo eletrizado vai ficar nulo. Então, por exemplo, se um corpo está carregado eletricamente positivamente, né? Quando eu ligo esse corpo em contato com a Terra, quando eu faço o aterramento, a Terra vai doar elétrons para esse material e vai anular a sua carga, né? E vai ficar descarregado. Por outro lado, se um corpo está carregado negativamente e eu ligo esse corpo em contato com o chão, esses elétrons que estão em excesso vão esvair, vão sair, né, em direção à Terra. E o material novamente vai ficar descarregado. Então, o aterramento é um processo normalmente utilizado em residências para questões de segurança, para evitar que cargas elétricas em excesso de materiais e circuitos elétricos possam ocasionar descargas elétricas. Então, você tem esse aterramento para evitar, por exemplo, choques elétricos, né? Questão de segurança. O último processo de eletrização é a eletrização por indução. Nesse processo, você tem dois corpos envolvidos. Você tem um corpo chamado de corpo indutor e você tem um corpo chamado de corpo induzido. O corpo indutor é aquele que tem uma carga inicial. O corpo induzido é aquele que está inicialmente neutro. Quando o indutor se aproxima do corpo induzido, a carga daquele indutor vai atrair a carga oposta do material induzido, né? Ocasionando aqui um processo que nós chamamos de polarização de cargas. O que é a polarização de cargas? É a reorganização de cargas elétricas provocadas pela aproximação do indutor. Observe, o indutor ele tem uma carga negativa, então cargas negativas, pelo primeiro princípio da eletrostática, atrai carga positiva e repele carga negativa. Então, as cargas positivas vão para a esquerda e a carga negativa vão para a direita, ocasionando o fenômeno da polarização. Se o indutor tem carga positiva, o que vai acontecer? As cargas positivas vão atrair as cargas negativas e repelir as positivas, ocasionando novamente o processo de polarização. Ok? Para carregar eletricamente um material cujas cargas estão polarizadas, você vai seguir os seguintes processos. Primeiro processo, você vai aproximar o material indutor do material induzido, que está inicialmente neutro. Ao aproximar o material, as cargas induzidas, as cargas do material do corpo induzido vão ficar polarizadas, não é isso? Enquanto as cargas estão polarizadas, o que você vai fazer? Você vai estabelecer o aterramento. Você vai ligar esse corpo com o chão. Ao estabelecer o aterramento, os elétrons eles vão
neutralizar as cargas que estão em excesso em uma das extremidades do material. E aí, por fim, você desfaz o contato, desfaz o aterramento, e ao final do processo, o corpo ele adquire uma carga elétrica de sinal contrário ao sinal da carga do corpo induzido. Então, esse aqui é o processo de indução, de eletrização por indução. Tá certo, gente? Então, esses foram os 3 princípios, 3 processos de eletrização da matéria, tá certo? Na próxima videoaula, nós vamos fazer algumas questões, alguns exemplos, para poder fixar toda essa ideia melhor. Então, muito obrigado pela atenção, certo? E até a próxima videoaula.